Boa tarde, amados. O nosso tema de hoje vai ser sobre a predestinação. Predestinação, doutrina tirada da cabeça de João Calvino. A pergunta é: por que Deus escolheria certas pessoas e não outras? Ninguém merece nada de Deus. Por isto, ninguém pode protestar se não receber nada de Deus. Pergunta: o que é a predestinação? É a predestinação bíblica? Significado de predestinação. Sua origem vem do latim. Teologia, crença de que cada acontecimento é determinado de antemão por Deus. Os defensores dessa doutrina argumentam que se Deus não ordenar cada acontecimento, não se pode dizer que ele é todo-poderoso. As palavras traduzidas como predestinou, predestinados, nas escrituras citadas acima, vêm da palavra grega priorizo, que carrega o significado de anteriormente determinado, predestinar, decidir de antemão. Então, predestinação é Deus determinando antes o acontecimento de certas coisas? E o que Deus determinou antes que acontecesse? Se versado na língua grega ou hebraica, não torna ninguém mestre e nem confere autoridade para expor verdade do Evangelho. Deus não precisa de livros ou de caneta para anotar informações. Daí a acusação do apóstolo Paulo de que todos os homens são mentirosos, pois a boca dos homens fala segundo o coração que herdaram de Adão. Somente quando os homens nascem de novo é que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Veja Apocalipse 20:12. Mas com relação aos descrentes, a leitura correta da Bíblia é que todos morreram porque pecaram, e pecaram porque um só pecou. Portanto, são gerados e concebidos em pecado, sendo certo que ninguém nasce predestinado à salvação. Deus é o onisciente, ou seja, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, aos olhos dele. Todas as coisas ele conhece igualmente bem, que seja no passado, no presente ou no futuro, tanto as que consideramos simples quanto as consideramos complexas. Embora a expressão catabolis cosmou desde a fundação do mundo seja comum no Novo Testamento e ocorre exatamente como em Apocalipse 17, verso 8. Em outras 6 passagens bíblicas, ela pode assumir valor distinto em função do contexto no qual ela foi inserida. Leia Mateus 13:35, Mateus 25:34, Lucas 11:50, Hebreus 4:3, Hebreus 9:26, Apocalipse 13:8, Tito 1:2, 3 e 4. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, é o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. 3. E no tempo próprio manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. 4. A Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé, que nós é comum graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos ao cerne da questão. Objeção mais comum é que a doutrina da predestinação ela é injusta, porque a salvação é exclusivamente pela fé. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie.
Romanos 11:6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. João 6:28. Perguntou-lhes, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que crês naquele que ele enviou. João 6:40. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 6:47. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé, tudo que nem provém da fé é pecado. Tiago 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Porque Deus escolheria certas pessoas e não as outras. O que é importante lembrar é que ninguém merece ser salvo. Todos nós pecamos, Romanos 3:23, e todos merecem a punição eterna, Romanos 6:23. Leia Romanos 3:9-20, né? Todos nós estamos instituídos de Deus por causa do pecado. Como resultado, Deus seria perfeitamente justo em permitir que todos nós passássemos a eternidade no inferno? Amém.